Fala pessoal, quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem ter que aparecer? Esse cara tem o melhor curso da internet. Clique no link da descrição e confira. Passou o tempo, fui pra Rádio Tupi. Fui trabalhar na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, programa Patrulha da Cidade, programa que existe até hoje, 60 e poucos anos também. Eu trabalhei 21 anos nessa rádio. E era um programa que fazia vozes de criança, velho, pai de santo, bicha, polícia, ladrão. E eu fazia aquelas vozes todas, né, do programa. Programa ao vivo, né? Policial humorístico, o cara brigou no trânsito, a gente fazia aquilo, dramatizava ao vivo. Eu comecei a dar uma engrenada na rádio. E aí, cara, eu vi um programa na televisão que era em São João de Meriti. A produção era em São João de Meriti. A produção, eu falei, não é possível, eu moro em São João. Produção de um programa na CNT, meio-dia e pouco. Peguei Rua Ácia Thanos Bedrão, eu lembro o nome da rua. Caraca, É. você tem uma memória E aí muito boa. eu fui nesse endereço, cara, pedi uma oportunidade. Cheguei lá, era uma loja de revelação de filmes, não tinha nada a ver com produção, era de quadros, de pôster, não sei o que, não tinha nada a ver. De fotos, hoje em dia não tem mais revelação, né? Aí eu perguntei, o cara falou, não, cara, é um estúdio que tem aqui em cima, esse programa ele aluga o estúdio, porque fica aqui em cima, a bancada do jornal fica aqui em cima. Fui lá, perguntei, o cara me informou, não, é um diretor que ele mora em São João de Meriti também. E aí eu liguei pra esse cara. Esse cara foi e falou assim, vamos marcar pra gente conversar. Vai lá no Jardim Botânico, que eu trabalho numa produtora lá, no Jardim Botânico. Eu fui, levei o meu currículo, entreguei pro cara. Passou um tempo, cara. Eu liguei pra ele, assim, ele não tinha dado resposta. Passou um tempo, eu liguei pra ele. Ô, fulano, tudo bom? Não vou falar o nome dele aqui, porque não vem ao caso. Tudo bom, fulano? Ele, tudo bem. Falei, e aí, você viu, surgiu alguma coisa pra mim, já que você produz vários espetáculos aí? Ele, cara, tava olhando o teu currículo aqui, cara, muita queimação. Como assim queimação? Você fez um monte de curso no Senac. Nossa, nem conta pra ninguém, porque é queimação de filme fazer curso no Senac. Se tivesse feito uma Cal, uma Martins Pena, aí tudo bem, mas Senac é queimação de filme. Então, eu posso até tentar arrumar alguma coisa pra você, mas não vou falar que você fez nada no Senac. Porque é queimação, ninguém vai te absorver em trabalho nenhum, você tendo feito Nossa, curso no cara. Senac. Aí eu falei, tá legal, beleza. Passou. Eu nunca mais ouvi falar desse cara. Só ele que te falou. Só ele que me falou isso. Eu nunca mais ouvi falar nesse cara. Nunca mais ouvi falar nele. Se ele tivesse feito curso no Senac, talvez. Ele que ficou queimado. Então, assim, as pessoas falarem pra outra pessoa, assim, jogarem lá embaixo. Tem gente que faz isso, joga lá embaixo. Às vezes, não tem essa necessidade, né? E o Senac foi minha preparação. Uma Todos os baita cursos que eu fiz escola, no né? Senac. Curso na Marechal Floriano, no centro do Rio de Janeiro. Até porque, assim, já Quer dizer sabemos disso que não é a escola, né? É o aluno. É a determinação de cada um. Exatamente. É o empenho de cada um, né? Exatamente. Mas Então, eu nunca mais ouvi falar dele. Engraçado isso, né? Ele deve ter feito muita coisa bacana, assim, mas é isso que eu tô falando. Sumiu. Assim, não teve, talvez, o empenho, não teve a determinação por ter feito uma coisa, um curso bacana, um curso caro. achou que isso bastava. Achou que isso bastasse, né? Mas talvez não fez diferença, não tenha feito diferença. Daí fui pra Rádio Tupi, trabalhei 21 anos na Rádio Tupi. E aí a gente se perdeu. Eu me perdi completamente. Na Rádio Tupi você foi fazer personagem? Aí eu fazia as vozes de criança, velho, polícia, bandido. Contando pai de santo. história ou dando notícia? Não, o narrador, ele narrava a história, ele apresentava a história. O narrador fazia a abertura da história e entravam os radioatores, que era eu, Cordélia Santos. E a gente fazia aquelas vozes ali. Aí, vai passando aí, extractando aí, senão a gente vai meter uma bala na tua testa aí, seu vagabundo, não sei o quê. A gente fazia aquelas dramatizações. Começou a E aí fazer eu fui me- construção de e aí eu fui personagem me pra preparar. voz. Foi. E aí foi onde surgiu o Paulinho Gogó. Foi onde surgiu o Paulinho Gogó, que eu passava na Rua do Livramento, que era a rua da rádio. E ali, cara, eu tinha necessidade, porque tinha no quadro da Patrulha da Cidade, no programa da Patrulha da Cidade, 1h em ponto, tinha os aniversários, que o locutor, ele dava os aniversários, né? Ele mandava abraço, aniversário da Cris Paiva hoje, parabéns, Cris Paiva, seus familiares estão mandando um beijo pra você. E eu falei, pô, acho que nesse horário aqui cabe um personagem pra dar os aniversários. E aí eu passava na Rua do Livramento, e aí eu via no Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto, uns caras vestidos com camisa de seda javanesa, sapatinho bicolor, calça de vinco, outros caras tudo malandreado, pá. E eu falei, cara, acho que isso dá um personagem. E eu ficava ali prestando atenção no botequim, olhando eles conversando, anotando alguma coisa. E aí os caras contavam derrotas, contavam
do chifre que eles tinham colocado na mulher, do chifre que eles tinham descoberto que a mulher tinha colocado neles. Falei, cara, os caras contam isso com a maior naturalidade. Falei, vou criar um personagem. E ficava prestando atenção neles. Só que eu não tinha... tive a ideia do personagem e eu não tinha a voz do personagem. Eu ficava em casa tentando descobrir uma voz. E olha que eu fazia um monte de vozes na patrulha, várias vozes, e o personagem eu não conseguia achar nenhuma. E aí um dia eu tô lá no botequim, cheguei mais cedo, aí chegou um cara, um negão de uns 2 metros de altura, assim, ele entrou no botequim e falou, ô, seu Manel, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Aí o cara era o Paulinho Gogó. O jeito de falar, a timbragem dele, a voz, o jeito, o olhar, era o Paulinho Gogó, O malandrinho, assim. Ele, coloca uma daquela que engasgou o gato aí pra mim, seu Manel. Tudo tranquilidade aí, tranquilo no mamilo, 12 por 8. O cara era o Paulinho Gogó, falei. E eu fiquei olhando assim pra ele, fiquei vidrado olhando pra poder pegar a embocadura, pegar o jeito, né? Pegar o timbre da voz. Aí o cara já precisa me encarando o quê aí? O cara fez isso. Fez isso? Porque eu não reparei. Não acredito. Eu não percebi que ele tava percebendo que eu tava olhando pra ele. Porque eu fiquei assim, sabe quando você fica olhando? Sim. Eu fiquei olhando pra ele, aí ele falou, seu Manel, pode frequentar homem sexual agora no estabelecimento do senhor? Aí eu fiz assim, ô parceiro, não tenho nada contra, mas não sou. Não sou gay, não sou nada, eu trabalho aqui na Rádio Tupi, expliquei pra ele a situação, né? E eu tenho um personagem que me faltava a voz. Você tem a voz do meu personagem. E por isso que eu fiquei prestando atenção em você. Você... Aí ele falou, tu não é boiola, não? Eu falei, não sou, não. Ele, ô, seu Mané, achei que ia pegar mais um hoje. O cara era o Paulinho Gogó. Aí fiquei trocando ideia Tipo, com ele. divertido, assim, leve. Bem humorado, fiquei trocando ideia com ele, batendo papo, pra ele sugar bastante as informações. Fui pra casa, experimentei na rádio no outro dia. E ele curtiu a ideia de você... Nem se ligou muito. Não? Ele nem entendeu direito da rádio. Será que hoje nem ele entendeu. sabe? Eu me pergunto sempre isso. Eu nunca mais vi esse cara. Eu não sei se hoje ele associou, se ele é vivo, tomara que seja. Eu não sei, nunca mais vi. Ele foi ali só pra... Deus colocou ele ali só pra me dar a voz. Ele nem existe, esse cara. Tá, ele e o diretor. Cara, muito que sumiu engraçado. também. Muito... Juntos. Eu fui contando pra ele, ele nem ficou, mas como é que é isso? Não, ele ficou trocando ideia comigo. Aí eu falei, bom... E aí falou umas palhaçadinhas dessa falou de... aquelas gírias dele. Isso... O que foi? Não, falei com o Vitão ali, ó. Ah, tá. Achei que era alguma coisa do esse microfone. microfone aqui tá chocando nesse aqui. Não consigo ter muita mobilidade. Aqui assim? É. Pronto. Não, ia perguntar se ele ficou... essas coisas que você usa, por exemplo, esse 12 por 8, não sei o quê. Ele falava essas... Aí ele foi falando algumas coisas, né? Aí eu fui absorvendo aquilo. Eu falei, bom, é um jeito de falar, são alguns jargões e coisa e tal. Aí no outro dia experimentei na rádio, eu contei uma história lá, uma piada, adaptei pro personagem. E aí foi legal. Foi legal, comecei a fazer todo dia, mandava os alôs, hoje tá aniversariando aí o João Roberto, da rua Weissfielder, com Adolfo Dias, não sei o quê, coisa e tal, papapá. E contava uma história, dava os aniversariantes, os alôs e contava uma história. E o personagem foi ingresso, porque é uma audiência até hoje muito grande da Patrulha da Cidade. Meio-dia parava. A Patrulha da Cidade, você ia andando, eu ficava de férias, eu ia andando assim no calçadão de Duque de Caxias, da José de Alvarenga, eu ia ouvindo a patrulha, porque o camelô tava ouvindo, a farmácia tava ouvindo, o botequim tava ouvindo. Era um negócio surreal. É até hoje. E eu fui experimentando e o personagem foi crescendo. Em 99, eu fui pro programa, fui pra televisão. O Wagner Montes, saudoso Wagner Montes, me levou para fazer o programa Na Boca do Povo, na CNT. Fui indicado por uma produtora, Valéria, que era produtora do Clóvis Monteiro na Rádio Tupi. Ela ia ser produtora dele na televisão. Falou, Manfrini, vai estrear o programa do Wagner Montes na CNT. Você não quer fazer uma entrevista? Ele quer te entrevistar. Vão ter várias atrações e vai fazer uma entrevista sobre humor. Falei, eu vou. Eu fui. Né? Na rádio não tinha caracterização. O personagem era só na voz. E fui. Wagner Montes me entrevistou. E aí, no final do programa... Aí ele me perguntou, vem cá, como é aquele personagem que você faz na rádio? Eu falei, o Paulinho Gogó... Era Paulo Tantã na época, tá? Era Paulo Tantã, de pagode. Tantã de pagode. Aí fiz uma brincadeira com ele lá e acabou o programa e falou, vem cá, tu não quer ficar vindo direto todo dia, não? Programa ao vivo, na CNT, Brasil inteiro. Caraca. Eu falei, cara, eu venho, mas como é que eu vou fazer? Não tem caracterização. Pra você ver como é que eu não entendi direito. Eu falei, não, coloca uma roupa. E eu fui na Uruguaiana, comprei uma peruca, comprei uns óculos escuros. Eu mesmo fui né, ornamentando o personagem. E comecei a fazer o programa do Wagner Montes. E ele me deixava à vontade. Ele falou, fica na plateia. Quando você tiver uma ideia, você brinca comigo. Me sacaneia, faz qualquer coisa. E eu fui ali, cara, aleatoriamente, no voo cego, fazendo as brincadeiras. E ali eu comecei a lapidar o personagem pra televisão. Tanto é que a oportunidade que o Wagner me deu foi tão grande,
Porque eu falei, quando ele me chamou pra trabalhar, eu falei assim, por isso que, às vezes a gente tem que acreditar na gente, né? Apostar na gente. Ele me chamou pra trabalhar, eu falei assim, mas como é que... Mas você vai me contratar, alguma coisa? Eu não sabia, né? Será que eu posso? Porque eu trabalho na rádio. Ele, não, rádio não tem nada a ver com televisão, não tem nada a ver, mas eu não vou te contratar, não. Eu falei, tá bom, mãe. Não tem problema, não. Você ia por conta. Eu falei, também não vou te pagar nada. Você não vai te pagar nada. Eu falei, tá bom também. Eu falei, você vai me pagar muito mais do que você imagina. Ele, como assim? Eu falei, um dia você vai ter a resposta. E eu comecei a fazer. 9 meses depois, aí eu fui chamado para fazer a escolinha do professor Raimundo. Que o Chico Anísio, ele já ouvia a rádio Tupi, ele já tinha sido comunicador da rádio, comentarista esportivo, através do Luiz Penido, que era um narrador esportivo, meu amigo até hoje, junto com o Apolinho, o Aston Rodrigues. Eu fui fazer esporte na rádio, depois da patrulha também. E aí as coisas foram se interligando ali. E aí me chamaram para começar a fazer os testes na escolinha do professor Raimundo. Você já queria ir pra escolinha? Já, era sonho de criança. Eu via a escolinha do professor Raimundo, era criança, falava... Como foi essa notícia falava, pra você? Que legal fazer a escolinha, erra a resposta e ganha 8, né? Mas sonho de criança, estudar na escolinha, não é fazer como artista, eu não tinha ideia do que era um músico. Pai, que legal, pai, a escolinha, a gente erra a resposta e ganha 7, né? Eu queria estudar nessa escolinha aí, pai. Meu pai, tá bom. E aí eu fui... Como chegou a notícia pra você da escolinha? Da escolinha? Não Como foi de uma hora pra outra, não. Foi no lenga-lenga, ok. foi arrastado, foi um negócio difícil. Vai, não vai, a escolinha Teste. sai do ar, faz teste, a escolinha sai do ar, volta pro ar, Tá. muda de horário. Aí o personagem não tinha como entrar naquele momento. Foi arrastado demais. Eu comecei a fazer os testes na escolinha e um belo dia a escolinha tinha saído do ar. A escolinha voltou, eu recebi a notícia através do jornal O Globo, segundo caderno. O Aston Rodrigues, o Apolinho, falou, dá uma olhadinha lá no segundo caderno. Não acredito. Aí fui lá olhar, olhei assim, Chico Anísio volta à escolinha, dia 12 de março de 2001, com 5 novos alunos, entre eles Paulo Tantan, que era o meu personagem, um malandro carioca, não sei o quê. Aí eu, caraca. Aí no mesmo dia já me ligaram pra ver figurina, aí deram uma guaribada no personagem. Claro. É. Tiraram os óculos, que eu usava Aí é Globo, óculos. né? Que eu usava óculos, né? E o óculos tira a expressão. expressão. Então tiraram o óculos, diminuíram a peruca. E aí começaram a dar uma guaribada. Eu fiz a escolinha com aquela galera toda que eu falava que queria estudar. Quem que tava? Fafi? Fafi Siqueira, Lúcio Mauro, Nossa, cara. Nossa. Dicró, Rogério Cardoso, sentava do meu lado o Rogério Cardoso, que era um negócio Sonho fabuloso, realizado. surreal, um negócio maluco. Berta Loran, Nessa da Capitinga, Pedro Bismarck, que é um cara Nossa. importantíssimo na minha vida. Minha vida profissional é antes e depois de Nessa da Capitinga. Eu adorava quando eu era Foi criança o o cara que Nerso me da Capitinga. ensinou tudo que eu podia fazer e me ensinou a não cair nos buracos que ele caiu na profissão. Assim, de tombos, né? Sim. Não de coisas erradas, mas de tombo. Ó, não faz isso que aqui eu fiz deu errado. Ali deu... Então eu deixei de cair em muitas coisas assim. E aí, pô, Seu Boneco, aquela galera toda ali, é uma coisa Que sensacional. incrível. Orlando Drummond? não? Orlando Drummond. Que honra, hein? Na época ele tinha 80 e poucos anos. É. 82. E alma de criança, cantando, brincando, saltitando, sempre feliz. Ele morreu com 102 anos, né? Assim, por aí, né? Vozes incríveis, né? Que ele sensacional. Então era uma coisa assim muito muito maluca na minha vida, cara. Assim, as coisas foram acontecendo. Até hoje as coisas acontecem assim na minha vida, né? Engraçado, aí acabou a escolinha do professor Raimundo. Aí muita gente foi pro Zorra. E eu não fui, não me chamaram, porque migrou muita gente. Nessa da Capitinga foi pro Zorra, alguns que já estavam lá foram pro Zorra. E eu fiquei patinando ali Lúcio dentro. Mauro foi. A escolinha, Lúcio Mauro foi. E eu fiquei patinando ali, cara. Eu era novato, eu fiz a escolinha durante 1 ano só. Então eu fiquei meio frustrado mesmo, assim, porque a última edição da escolinha, eu fiz a última edição da escolinha. Tipo, a hora que eu chego, né? Porra, na minha vez, cara. E o Nessa da Capitinga me ligou, me jogou lá em cima. Jogou minha moral lá em cima, porque eu fiquei 3 dias, malzão, né? E aí, vai pro Zorra, não vai, vai pro Zorra, não vai. E aí fui pro Zorra. Fazer uns personagens que não eram Paulinho Gogó. Coisa que eu queria fazer. E os redatores escrevendo que eram os mesmos da escolinha. Cláudio Torres Gonzaga, né? O Nani, falecido Nani, faleceu há pouco tempo. E aí escreviam quadros pro Zorra, né? Botequim do Gogó, com jogo de bicho, com não sei o quê. E o Sherman não me via. Não é que o Sherman não me queria, ele não enxergava aquilo, né? Não era o momento, não era o momento realmente. Talvez se eu tivesse feito lá, talvez tivesse mudado toda a minha trajetória. E aí comecei a fazer um quadro com o André Matos, que falava
que fazia a escolinha, ele fazia... Meu querido, eu te amo! Né? Professor Raimundo fazia um cara enganador, né? O André fazia um cara traído pela mulher, ele filmava a mulher traindo ele e chamava os amigos pra ver a mulher traindo ele, pros amigos auxiliarem ele, darem força pra ele separar da mulher. Quem era um desses amigos? Eu, Leandro Hassum Não acredito. e Davi Cardoso Júnior. A gente fazia sempre ele. Solta a fita, Vicuinha. Não sei o que. Ele mostrava a fita da mulher traindo. Aí, num momento legal da traição ali do casal, ele parava a fita. Tá vendo só? Eu vou separar. Não, não tá te traindo. Ela tava tomando banho de banheira pra relaxar. Solta a fita, Vico Bordão. Eu lembro Solta a desse... fita, Vicuinha. Leandro Hassum. Passou. O Chico foi fazer um show no Rio Design Center. Me chamou pra poder fazer uma participação no show dele. Eu falei, Chico Anísio me chamou. Cara, que coisa maluca. Cheguei lá, quem ia fazer uma participação também? Leandro Hassum. Cara, fizemos a participação, passou, a vida, né, nos levou para caminhos diferentes. E hoje, a gente, legal, a gente tá aí... Fazendo filme Leandro junto. Hassum, que é um negócio surreal. Eu assisti a entrevista dele aqui. Sim. É fabuloso. Leandro Hassum Muito seu amigo. a gente não convive muito, ele mora em Orlando, né? Mas Sim. a gente não vou nem dizer que ele é muito meu amigo. A gente se dá muito bem, ele me trata com muito carinho. Foi amigo, aquela Mas coisa você de tem uma infância, né? trajetória que ficou se esbarrando o tempo A gente foi todo, se né? esbarrando, ele é no mesmo escritório que eu, do Sérgio Said. Então, a gente convive muito pouco, mas quando a gente tá junto, a gente trabalhou junto, a Trabalha gente se muito, divertiu né? o tempo inteiro. Sim. Trabalham faz, muito juntos. Faz parte um da história do outro, né? Muito legal. E o Hassum também é meio na bote, assim, ele é hiperativo também, né? O Aham. Hassum, ele É. é todo... Pá, ele é... E aí tem a praça. Aí veio, aí depois eu fui pra praça. Através de quem? Do cara que me deu a notícia, junto com o cara que me deu a notícia do joelho, do repórter. Da Rádio Globo, na época, eu já tava na Rádio Tupi. O Apolinho tinha ido pra Rádio Tupi. O Alberto Brandão, o repórter, tinha ido pra Rádio Tupi. E ficaram meus amigos. E eu almoçando com eles, eu tava no Zorro ali, tava meio insatisfeito, porque eu não tava fazendo Paulinho Gogó. O Apolinho vai e atende o telefone. Quem era? Moacir. Ah, Moacir. Moacir é Moacir. Sim. Qualquer Moacir. Ele tá conversando, oi, Moacir, tudo bom? Meu afilhado, não sei o quê. Papá. Quando acabou assim, ele... Peraí, Moacir. Peraí que tem uma pessoa querendo falar contigo aqui. Tô aqui com o Manfrini, ele tá insatisfeito lá no Zorra. Fala com ele aqui. Aí eu... Ai. Não, mas quem é ele? Moacir. Eu falei, que Moacir? Ele, Moacir Franco, eu sou o padrinho de casamento dele. Ele fala com ele. Eu falei, oi, Moacir, com a boca cheia de feijão de arroz. Tudo bom, Moacir? Falar o quê com ele? Tudo bom? Ele, tudo bem, meu filho, como é que você tá? E aí, tá insatisfeito lá? Eu falei, tô. Olha, eu tô aqui com o Carlos Alberto. Vou perguntar a ele se ele não quer trazer o Paulinho Gogó pra praça. Tá bom, tá bom. Aí, pediu pra você vir semana que vem pra conversar com ele. Aí o Moacir me esperou, mandou o motorista dele me buscar em Congonhas, me levou lá pro sítio, pra casa onde ele morava, em Cotia, acho que ele mora lá até hoje. Uhum. Depois o Moacir me levou pro SBT. Quando eu cheguei no SBT, dei de cara com a Fafi Siqueira, que já tinha feito a escolinha Aham. comigo, e já me recebeu bem. Canarinho, lembra do Canarinho? Lembro. Fazia o telefone, né? Sim. Adorava. Aí já falou meu bordão, quem não tem dinheiro conta história. E aí eu já me senti mais assim, mais bem acolhido, né? Sim. Aí eu não tava podendo entrar ninguém, que a praça tinha... O SBT tinha dispensado vários humoristas. Cortado alguns É, gastos, exatamente. né? E aí eu fiquei conversando com a dela e não podia, não tinha como, porque não tinha verba. Aí fiquei pensando, falei, caramba, eu vou blefar agora. Vou blefar. Falei, Adela, quais são os empecilhos? Porque era importante que eu fizesse o Paulinho Gogó, né, novamente, né? Ainda mais na Praça é Nossa. Falei, Adela, quais são os empecilhos? Ela falou, Manfrini, a gente não vai poder dar passagem aérea. Tá, outro empecilho. A gente não vai poder, não vai ter um salário, um cachê, não tem como. Vai estar. Mais algum outro empecilho? Eu falei, hotel, não tem. Eu falei, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Meu patrocinador paga a minha passagem aérea. Meu patrocinador paga o meu Hotel? hotel. Meu patrocinador paga o meu salário. Ela, como assim? Eu falei, porque se eu estiver no ar aqui, meu patrocinador de show é bom para ele, que leva público pro show, então uma coisa... Então, isso está resolvido. Só deixou fazer. Tem mais algum problema agora? Aí a dela, não, aí não. Eu falei, então eu vou falar com o Carlos Alberto. Aí fui pro Rio de Janeiro. Aí ela me ligou no outro dia, falou, o Carlos Alberto pediu pra você gravar na terça-feira seguinte. Aí eu fui e gravei e
Você já gravou no banco da praça? Gravei no banco já. Personagens, redatores, o Magalhães e o Valezinho, se eu não me engano, escreveram só... Nossa, só... Magalhães, que saudade. Gente boa Pô, demais. ele fala desse jeito, assim, né? assim, Tranquilo, você fica calmo, você dorme. Exato. É tanta tranquilidade. Você que chega passa, puto e você você se tranquila. Putz, fica tranquilo. Ah, não foi A pressão você da gente até baixa, né? que o Silvio assistiu, que o Carlos Alberto estava contando, não foi o Paulinho Gogó, que o Silvio assistiu e falou, contrata. Não lembro agora. Não foi eu. Com certeza não foi eu. Ô, louco. Se tivesse me assistido, talvez ele falasse, não contrata. E aí, cara, eu comecei ganhando um cachezinho, que tinha que ter um cachê. Ganhando 100, depois 200. Carlos depois Alberto 300. adorou. Aí fui com o Carlos Aí Alberto. já era Paulinho Gogó. Já era, porque eu já tinha mudado na época da escolinha. Ah, então Ah, como tá. que foi que mudou? Porque o Eduardo Cis, no primeiro dia de gravação, ele falou, cara, tem que mudar o teu nome. Eu falei, por quê? Porque o Chico tem um personagem que ele faz, ele repete, às vezes, um quadro no final da escolinha, que tem o Só Tem Tantã, que era um psicólogo que ele fazia com Francisco Milani. Psicólogo e o paciente, que é Só Tem Tantã, só tem com a camisa do Vasco, tudo maluco. Sim, lembro. Então, de repente, vai conflitar. Só Tem Tantã com Paulo Tantã. Arruma um sobrenome. Eu falei, caraca. Aí mudei pra De novo, Paulinho. tem que arrumar sobrenome. Paulinho Manfrini. Paulinho Gogó, de contar a história. Sim, Né? é. Falei, Gogó, Paulinho Gogó, Paulinho Gogó, Paulinho Gogó. Ah, pegou, rapidamente. E já era Paulinho Gogó na praça. E aí 100, 200, vai aumentando o cachê, aí vai aumentando aos pouquinhos, pá. Só que eu tinha falado pra dela que era pra me buscar em Congonhas, né? Porque eu vinha de avião. E falei, e aí, como é que eu vou vir de avião? Na época, roendo beira de pinico. Como é que eu vou bancar passagem de avião? Não tinha patrocinador nenhum. Tava blefando, não tinha. Ah, não existia. Não existia. Olha, tinha que apostar em mim, né? E aí tinha um amigo meu, que era muito meu fã, até hoje, não tenho mais contato com ele, assim, por causa ele é policial civil, ele era muito meu fã. E eu falei pra ele, pô, cara, tô numa situação. Ele, o que foi? Falei, cara, contei a história pra ele. Falei, não, tem um cara que é muito teu fã também. Ele é dono do Motel Minister, em São João de Meriti. Ele é dono do Motel Minister. Ligou pra ele, o cara mandou ligar. Toda semana, toda segunda-feira, durante uns 2, 3 anos, durante uns 2 anos, esse cara me deu R$500 toda segunda-feira. Pra eu comprar passagem de avião, pra poder vir. Né? Toda segunda-feira, eu comprava e vinha na terça-feira, a gente gravava na terça-feira. Então, só que eu tava com uma dificuldade muito grande, eu tinha acabado de me separar. Eu tava, 3 meses depois, eu conheci outra pessoa, a Emily, minha esposa, até hoje, há 20 anos, né? E eu tava com um aperto muito grande. Então, eu não podia, falei, cara, eu vou economizar. Ele me dá R$500, na rádio eu não ganhava muito bem, e eu já estava com 2 filhas do primeiro casamento, eu tinha que manter as filhas, tinha que juntar com o salário da rádio. Show não era uma coisa... Né, como é hoje. Como é hoje, graças a Deus. E aí eu comecei, falei, pô, eu vou de ônibus, vou para a rodoviária. Na rodoviária, eu chegava, tomava um banho na rodoviária, pegava o metrô que passa dentro da rodoviária, descia, tomava um café, pegava o ônibus, descia no aeroporto, e ficava esperando o carro do SBT, porque eu tinha que cumprir aquilo que eu falei com a dela, patrocinador. né? Patrocinador. Ué, cara, como é que eu vou mandar? E aí fiquei assim, com o tempo foi aumentando, o cachê foi melhorando, e aí o Carlos Alberto me contratou 4 anos depois, e aí tudo mudou. Eu fiquei 17 anos lá com ele. Aí saí por causa dos filmes, da correria dos filmes, sempre com o Santucci, com o Paulo Cursino, a gente vendo ali. Aí eu com 50 anos de idade, tinha ficado já 17 anos. Na época, quando comecei a pensar na possibilidade de sair, eu estava com 15 anos de praça. E foi um negócio muito difícil, porque eu tenho uma ligação muito forte com a praça, tenho uma ligação muito forte com o Carlos Alberto. Né? E a gente nunca teve nenhum tipo de problema. A gente se fala esporadicamente, e aí, como é que você tá? Tudo bom? Ele brinca comigo, pô, se me ligar na terça, grava na quarta, né? E aí, eu vou gravar, enfim, eu não tenho problema nenhum com ele, mas a minha vida foram assim, tudo de aposta, tudo de acreditar, isso aqui eu vou fazer e acontecer, isso eu vou fazer e acontecer.